Oh, glória. Tem vida de Deus. Irmão, confesso que essas 3 quinta-feiras, quando a missionária Débora mandou para mim o convite, eu falei: Deus, eu vou fazer essa campanha. Eu nem sabia o tema. Falei: Deus, eu vou fazer essa campanha, Jesus. E num propósito. E eu vou obter essa resposta do propósito domingo. Olha que coisa linda. Eu falei: Deus, eu vou fazer em favor disso. E eu nem sabia o tema. Aí eu falei: não, eu quero só fazer a campanha. Aí já fui jogado na fornalha, né, de fogo ardente, onde Misael, Ananias, entrou. Falei: Jesus. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 3. E confesso que as 2 varoas que passaram por aqui me deixou no estreito. Eu falei: Jesus. Falei: Jesus. Ficou estreito para mim, né? Encerramento de campanha. E ali eu orando e ouvindo a palavra, eu falei: Deus, o Senhor vai falar conosco. Eu quero falar de Ezequias, mas antes eu quero passar aqui em Malaquias. Não vou falar de dízimo não, irmão. Muitas vezes as pessoas abrem a Bíblia no livro de Malaquias, pronto, já vem falar de dinheiro. Não, irmão, aqui tem muita coisa para nós. E uma dessas é isso aqui, ó, Malaquias capítulo 3. Lá vem ela de novo, versículo 16. Oh, glória. Oh, louvado seja o nome do Senhor. 3,16. Malaquias, profeta do Senhor após o exílio. Irmão, você sabia que todos os profetas que Deus levantou na terra, eu estou aprendendo um pouco da palavra do Senhor. O propósito era sempre trazer o povo de volta à adoração. Todo profeta que Deus levantava era fazer o povo, trazer o povo de volta à adoração. E hoje não é diferente, irmão. Quando o pastor traz alguém na igreja, convida alguém a pregar, é justamente para trazer na memória os feitos que Deus fez e trazer o povo à essência da adoração. Porque depois dessa pandemia, pastor, está só pela graça. As igrejas vazias, não é só aqui, as igrejas vazias, os templos vazios, mas as academias cheias. As adegas não multiplicou não, irmão, triplicou, quadruplicou. Aonde? E o povo disperso. Mas olha o que Deus diz para nós nessa noite. 16. Então aqueles que temem ao Senhor, fala cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. Olha o que ele diz. E há um memorial escrito diante dele, para que temam ao Senhor e para que se lembre do seu nome, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia farei, serão para mim particular tesouro, poupá-lo-ei como um homem poupa ao seu filho que serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo, entre o que serve a Deus e o que não. Aleluia. Não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor.
A Bíblia diz que diante de Deus há um memorial que Ele está escrevendo a minha e a tua história. Há um memorial lá nos céus. Desde o dia que eu e você aceitamos o Senhor como o Salvador das nossas vidas, Deus está escrevendo um memorial. Ah, missionário, mas como que você sabe disso? Vamos lá. Segundas Reis. Capítulo 20. Deus está escrevendo um memorial, irmão, de tudo que nós estamos fazendo diante dele. A Bíblia diz que desde o jardim do Éden até o dia de hoje, a única coisa que Deus quer de nós é relacionamento. É a única coisa. Deus, Ele não pede a gente para fazer maratona de andar a escadaria de joelho. Às vezes a gente sobe ali no monte, né? E tem umas pessoas, nada contra, irmão, nada contra, que sobe aquelas escadarias de joelho e desce de joelho. E o sacrifício de Jesus por nós, Ele só falou: quero que você ame a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, e ao teu próximo como a ti mesmo. Só isso que Ele falou. Então, isso serve de quê? Para mostrar que eu sou mais crente? Então tem um memorial escrito, não tem? Então vamos lá. Naqueles dias, adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, se servindo de ti, lembra-te de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que é reto aos teus olhos. E chorou Ezequias. Por que será que nós vivemos o versículo de número 6 que disse, Deus diz assim: volta? Porque Deus viu o que Ezequias fazia. A Bíblia diz que Ezequias, ele foi consagrado rei aos 25 anos de idade. E ele fez o que era reto. Engraçado que a gente lendo essa história aqui, irmãos, ele fala assim que assim como fez teu pai, Davi era pai dele? Não. Porque se você vê capítulo 18, 19, aqui não fala. E vê, vamos lá. No 18, volta só uma folhinha. Sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Alá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de... Então Davi não era o pai dele. O pai dele era Acas. Só que não era porque esse homem era pai dele que ele obedecia o que ele fazia. Ele tomou como exemplos Davi. Por isso que Deus falou: ele fez o que era reto perante o teu pai Davi. Porque Ezequias, ele pegou o exemplo de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Que Davi, ele podia até errar, mas ele sabia que se ele se arrependesse e pedisse perdão, Deus, ele era fiel e justo para perdoar. E Ezequias, ele fez isso. Ele tirou os ídolos de dentro da casa do Senhor, que eles tinham, que os antecessores deles tinham levantado. Ele edificou o templo do Senhor. Ele começou a trazer de volta a adoração ao único Deus, o qual o Senhor tinha ordenado lá pelo livro de Moisés, nos 10 mandamentos.
Ele fez tudo isso, igreja. Então Ezequias, quando ele fez aquela oração a Deus, que ele pediu a Deus, falou: olha, Senhor, lembra-te que eu andei reto diante de ti, eu fiz o que era reto diante dos teus olhos. Ezequias, ele tinha um memorial a apresentar ao Senhor, assim como Deus diz lá em Isaías: apresenta as tuas necessidades para que eu possa te justificar. Ezequias, ele tinha que apresentar. E nós nessa noite, igreja, a gente tem o que apresentar a Deus. Será que eu e você, nós podemos dizer para Deus: Senhor, lembra-te de mim, que eu andei nos teus caminhos, que eu fiz o que era reto a ti, que eu não desviei dos teus caminhos? Muitas das vezes a gente vem na igreja, a gente pede, mas a gente não oferece ao Senhor. Ezequias, ele tinha isso. Ele tinha como se apresentar a Deus. Foi falado nessa noite o chamado de Eliseu. Foi falado nessa noite que Deus chamou Eliseu. Falei: Jesus, tu és tremendo. Mas igreja do Senhor, será que se Deus chamar todo mundo para ser profeta, o que seria de um bom médico? O que seria de uma boa cozinheira? O que seria de uma boa esposa? Quando Deus ele fala que ele tem um chamado, a gente só acha que o chamado é para estar aqui em cima. Tem. Mas e se Deus me chamou para eu ser uma boa esposa? E se Deus me chamou para eu ser uma boa mãe? E se Deus me chamou para ser uma boa costureira? Eu entrar dentro de uma empresa e dentro daquela empresa eu levar o dono, o patrão, à presença de Deus. Mas muitas das vezes a gente, quando Deus fala de chamado, Ezequias, ele foi chamado, mas ele não ficou somente ali, ele foi para o reinado inteiro. Aleluia. Irmão, o reinado de Ezequias foi tão forte que Deus, ele deu testemunho que falou que antes dele não houve um rei igual a ele, e depois dele também não houve. E se Deus quer dar testemunho de você, dizer: olha, como essa professora aqui não teve nessa escola, e antes dessa não vai ter, como essa mulher aqui não teve outra, como esse pastor não teve outro aqui. É isso que Deus quer para mim e para você, que nós sejamos testemunho dele, não somente aqui, mas aonde a gente for, igreja do Senhor. É isso que Deus quer de mim e de você. Nós temos relatos, se eu for falar aqui, irmão, de todos que orou e Deus ouviu. Não vamos ficar a noite todinha. Olha aqui. Olha isso aqui. Coisa linda. Olha. Falei: Jesus, nós temos Elias, que orou, caiu fogo do céu. Caiu ou não caiu? Nós temos Josué, igreja. Só parou, né? Mas se eu falar para você que foi a terra, a Bíblia diz que foi o sol e a lua. Por quê? Porque naquele tempo eles não tinham os estudos que nós temos hoje, que não é o sol que gira em volta da terra, é a terra. Então quando Josué orou, oh aleluia, ele não parou o sol, ele parou a terra. Você está entendendo, igreja? A Bíblia diz que Deus, ele não faz acepções de pessoas. Então se eu e você nessa noite orarmos, e como o pastor falou, irmão, oh aleluia, eu identifiquei com o pastor que ele parece que foi forjado na mesma, é sério, irmão. Parece que ele foi forjado na mesma escola que eu. Esse negócio de pastor chegar no altar e ficar com mimimi, ai, todo formal, todo... Não, irmão, ele tem que ser direto. Porque a palavra do crente só não se converte quem não quer. A palavra do Senhor diz que você tem que ser sim, sim e não, não. Eu tomei um choque quando ele olhou para a irmã e falou: irmã, faz tanto tempo que eu não te vejo que eu não lembro mais do seu nome. Eu falei: Jesus, esse homem é corajoso, porque nos dias de hoje a pessoa vai olhar e não viu mais não. Ele me envergonhou. Não, ele está cuidando da sua alma.
Mas no dia de hoje, quando eu digo que está difícil, é por causa disso. Porque você não pode falar mais nada. Você não pode dizer mais nada. E ele fala a verdade, irmão. A Bíblia diz que aquele que fala a verdade manifesta a justiça. Então, se tem testemunho, se Deus tem guardado a família da dona Janete, eu já lembrei até o nome da mulher. Oh, glória! É porque ele está ensinando a verdade. Ele está ensinando a verdade. Não adianta ficar aqui com, ai, tadinha da irmã, se eu falar isso, ela vai. E se ela for para o inferno debaixo da unção dele? Eu tinha uma pastora, minha pastora, eu falo que eu só tenho ela, porque tudo que eu sou hoje foi através do ministério dela. A gente tinha a reunião de obreiro no final do culto da manhã. Aí eu olhei assim e falei, pastora, posso participar? Eu estou inocente. Posso participar, pastora? Mas demorou, né? Eu falei, meu Deus, o negócio é estreito. E eu fui participar da oração só, não era obreira, da reunião. E a mãe dela estava no fundo fazendo almoço. Aí eu só vi o tic-tic-tic-tic da panela de pressão. Aí ela olhou assim, quem está aí? Eu falei, fala-me, Jesus. Aí o pai dela também era obreiro dela. Ô mãe, venha pra cá, que a reunião já começou. Eu falei, fala-me, Jesus. Aí ela chegou toda inocente, falou, não filha, é porque eu fui lá adiantar. Ela falou, não, agora é hora de comer a palavra. Eu falei, meu Deus, se ela fala assim com a mãe dela, imagine comigo. Mas é verdade, igreja. Ana entrou dentro do templo. E ela entrou diferente. O servo do Senhor falou, mulher, tu tá bêbada aqui dentro. E olha que a congregação que Ana congregava não era das melhores não, hein? Você reclama? A gente reclama do tempo de hoje. Imagina a de Ana. Que os obreiros faziam o que fazia. E o cabeça lá dentro. Eu não estou vendo nada disso não. E o povo falando que estava com... Eu não estou vendo isso não. Mas mesmo assim, quando ela entrou e orou ao Senhor, teve resposta, igreja. Independente se o homem está errado ou não, você está orando ao dono da tua vida. Ele responde. Ezequias, ele tinha um memorial. Quando ele foi chamado, ele foi escolhido, entrou no reinado dele, ele falou, primeira coisa, ele fez igual Davi. O que Davi fez quando ele recebeu o chamado dele? Ele falou, eu não vou conseguir reinar lá em Israel se a presença de Deus não estiver lá. Ezequias fez a mesma coisa. Ele começou a limpar a casa, ele começou a tirar os deuses estranhos, ele começou a fazer uma limpeza. Minha irmã, quer ver o Senhor trabalhar na sua vida? Começa a limpar a casa. Começa a tirar os deuses estranhos, começa a tirar o medo, começa a tirar o ranceio, a dúvida, a incredulidade, porque aí a resposta vem. Foi o que Ezequias fez, igreja do Senhor. Se eu for ficar aqui a noite toda, irmão, aí Deus me fez lembrar, sabe de quem? Sadraque, Mesaque e Abednego. Entrou Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. Mas quem entrou dentro da fornalha foi o Deus de Misael, Azarias e Ananias. Então não importa onde você está, o importa é o relacionamento que eu e você temos com você. Não importa a luta que você está enfrentando, a dificuldade que você está enfrentando, o importa é o Deus que você serve, porque Ele está com você. É só você clamar, é só você pedir, é só você se apresentar. Mas tem aquele detalhe, glória, tem que ter reserva. Tem que ter reserva, irmão. Nós brasileiros temos mania de querer orar. A gente tem mania de querer orar na hora, dentro do furacão.
Aí fica agoniado, aí não sabe nem o que pedir. Ai meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu. Ai meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ai meu Deus do céu. Não, irmãos. O filho que é filho, ele está lá nos pés do Senhor. Ele está lá nos pés do Senhor. Senhor, eu não sei como é que está, o que está para acontecer, mas eu estou aqui, Deus me guarda. Aí no momento que o furacão se levantar, o vento se levantar, oh Deus, olha o vento aí, ele vem e acalma. Ele vem e diz, ó, essa, porque essa aqui tem um dono, essa daqui tem uma dona. Aí ele ouve, mas tem que ter reserva, irmãos. Jesus, ele disse orai sem cessar. Ele é o Filho de Deus, ele era 100% Deus, mas ele vivia em oração, ele vivia em jejum, ele vinha se consagrando, buscando a face de Deus. Eu e você que somos meros mortais, oh meu Deus, tem uma consagração, não vem, tem um culto de oração, não vem. Eu vou chegar depois da oração, porque o pastor ora demais, eu vou chegar para chegar depois. Não, irmão, nós temos que estar em constante oração. A oração é a chave da vitória. E andar reto. Andar reto, irmãos. Você viu Josafá? Depois dessas coisas, se levantou. Quem disse que não vai se levantar, igreja? Quem disse que não vai se levantar? Só que hoje nós somos queridinhos. Nós somos a geração dos queridinhos. Achamos que nós estamos por cima da carne seca. Achamos que com nós não. Comigo não. Porque Jesus, ele morreu por mim. Esse povo aqui é do Velho Testamento. Então a luta dele era na espada. Mas comigo é diferente. Porque Jesus morreu por mim. Ele levou. Quem disse que o dia mal não chega, igreja? Chega. Mas a diferença vai ser quando ele chegar a mim, o meu comportamento diante daquele que me chamou. Se eu vou crer, se eu tenho reserva com ele em oração, ou se eu vou chegar diante, não, é para hoje, Jesus, é para hoje. Lembra de Jó? Irmão, se eu for ficar a noite, vai ser a noite toda. Lembra de Jó? Que foi que Deus falou de Jó, irmãos, para Satanás. Observasse aí, ó, como meu filho é. Aí o diabo fala: também o Senhor dá tudo para ele. Olha a confiança que Deus tinha em Jó. Ah, é? Então vai lá, toca lá. Irmão, se ele fizer com nós hoje, misericórdia. O que está acontecendo isso comigo? Eu vou lá na quinta, eu vou lá no domingo. Ah, meu Deus. Porque a gente acha que a gente é melhor do que eles. E Jesus disse: no mundo nós teremos. Ele disse qual era o tipo de aflição, missionária? Ele não falou. Aí qualquer coisinha, já não vou. Não vou para a igreja não. Irmão, passa uma luta. O pastor vivo no ciclo de oração. E João vai empurrado, viu? O Tiago às vezes sai, vai empurrado, irmão. Só que louvado seja o nome do Senhor, que vocês têm um pastor. Não é porque ele está aqui na minha frente, não, porque é difícil. Você tem um pastor que se preocupa com a tua alma, porque ele entendeu. Quando ele falou assim que ia ser, eu não aceitei ainda não. Eu ainda estou condenando ali com o olheiro. Eu falo: Jesus, tem misericórdia. Mas quando ele entendeu o ministério de um pastor, quando chegar no grande dia, essas ovelhas que está aqui, ele vai apresentar a Deus. Então ele entendeu, por isso que ele pega no pé de vocês. Agora você vê aquele pastor: mas vai dar tudo certo. Deus está no controle, viu, amada? Deus está vendo as suas lágrimas. Tá, mas o que você está fazendo? Ele vê tudo. Ele sabe tudo. Mas o que eu e você estamos fazendo para que essas lágrimas sejam colhidas e levadas aos céus e venham em volta de resposta? Eu posso passar a noite todinha chorando. Não vai aliviar, né? A mente, o corpo. Mas e o espírito? Que vai aliviar o espírito. Quando Deus fala fazer o quê? Ó, ei, volta lá.
Eu achei lindo quando a missionária, a diaconisa, quando ela falou assim: ei, você que quer profetizar a sua bênção, cuidado. Porque se fosse os profetas do dia de hoje, profeta dos dias de hoje, eu vou lá, não, Jesus, que é isso? Acabei de dizer como vai morrer, agora eu vou lá. Eu vou não, manda outro. Porque só quer profetizar? Mas Isaías tinha um memorial com Deus. Ele sabia reconhecer a voz de Deus. Por isso ele voltou e disse: olha, Deus ouviu a tua oração e viu as tuas lágrimas. Por isso ele vai te acrescentar mais 15 anos para ti. Só que os profetas hoje querem profetizar só bênção. E a pessoa, irmão, você chegar para uma pessoa e falar: olha, bota tua casa em ordem, tu vai morrer. Hoje eu fiquei tão assim triste porque fiquei sabendo que um casal de jovem morreu. E é amiguíssimo do filho da minha prima. E o menino estava inconsolado. Eu falei: Jesus amado, eles morreram aqui perto da Servigás. Jovens, irmãos. Acidente de moto. Foi ontem? Foi ontem. Foi porque ele foi enterrado hoje. A menina morreu na hora. E o rapaz foi levado aqui. Até eu estava lá, né? Porque eu vi uma confusão lá, mas não estava nos pimentos. Mas não. Você imagina a família hoje. Só que você vai pregar para os jovens. Eu sei o que eu estou fazendo. Então eu falei para meu filho, meu filho, você cuidado dessa moto. Eu sei que você tem juízo, né? Mas tome cuidado. Agora você imagina a família orando. Talvez os pais são crentes ou não. Talvez estejam orando para que os filhos se convertam. E chega uma notícia dessa, irmãos. E chega uma notícia dessa. Mas chegou para Ezequias. Ezequias era um homem que fazia as coisas que estavam retas aos olhos do Senhor. Ele consertou o templo lá em Jerusalém, quando foi lhe dado a incumbência dele reinar aquela cidade. Ele consertou, ele tirou. E muitas das vezes hoje nós temos medo de falar com nossos filhos. Eu estava conversando com a minha filha agora de tarde, antes de eu vir. Ela: ai mãe, eu queria ser que nem a senhora. Eu falei: você não vai não, minha filha, porque Deus só fez uma cópia aqui e acabou. Não tem imitação. Eu falei: você precisa assumir o seu papel diante de Deus. Eu queria assim, ser igual assim. Eu falei: não adianta, não vai ser. Não é porque você tem o meu DNA que vai ser, não vai ser. Porque lá no céu é diferente. Ela estava falando que tem um rapaz na escola dela que todo dia ele fala mal da família dele para ela. Aí ele: ai mãe, ele acha que eu sou o quê? Eu falei: Deus, ele quer usar você para falar com ele. Mas ele vai na igreja. Eu falei: olha, não adianta ir na igreja e Cristo não está em você. Não adianta você vir na igreja e não apresentar como o pastor estava na oração. Apresenta a Deus. Coloca diante de Deus. Coloca diante do altar. Apresenta a Deus, a tua família, as tuas necessidades. Quer pedir um emprego? Saiba pedir um emprego. Aleluia. Deus faz, acho que 5 anos mais ou menos, né, filho, que Deus fechou a porta do emprego para mim. Mas eu falava para Deus: Senhor, eu quero um emprego da tal hora, sem trabalhar dia de sábado, sem trabalhar dia de domingo, que não roube meu tempo de vir para a igreja. Mas os crentes hoje não. Deus, eu quero trabalhar, eu quero ganhar, eu quero construir, eu quero reformar, eu quero fazer. E Deus, ele fica em segundo plano. Por isso as igrejas estão vazias, as academias estão cheias, as adegas estão cheias. Então, irmãos, nós temos que ter reserva com o Senhor. Não é crédito, é reserva. Crédito é diferente.
Porque Deus diz assim: socorri um escolhido. Como ele disse para Davi. Quando ele falou para Ezequias: ouvi tuas lágrimas